E assim, qual que é a intenção, né, do que a gente está fazendo hoje? Essa é a segunda live, na verdade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maristela. Eu trabalho com desenvolvimento de carreira. Eu fundei a MS People, o Mundo Sustentado por Pessoas, porque eu acredito realmente no ser humano no centro, né, do mundo, e a partir dele a gente criar as soluções e melhorar a vida cotidiana das pessoas. E uma preocupação muito grande, não só dos jovens, mas também de nós, né, que já estamos maduros, é a continuidade nas nossas vidas profissionais, porque, inclusive, a gente tem mais tempo aí nessa pegada profissional, né? A minha mãe, né? Ai, gente, bati aqui, desculpa. Né? Então, meus pais, eles tinham, entre aspas, uma vida útil profissional menor que nós vamos ter. Então, a gente tem que estar antenado com o que vai acontecer, com o que vem para o futuro. E aí eu resolvi fazer 11 lives que trazem profissões, conceitos, competências novas que vão ser interessantes para nós, que já estamos no mercado de trabalho, ou para o nosso jovem que vai escolher a sua profissão, ou que está iniciando a sua profissão. Nós fizemos uma primeira live que foi sobre a área de facilities, gestão de facilities, foi muito legal, né? Inclusive, quem não assistiu, está assistindo agora no meu canal do YouTube, e gostou bastante. Muita gente não entendia nem o que era uma área de facilities e todas as possibilidades que tem desse profissional dentro das organizações e da importância dele. Hoje, nós estamos trazendo um assunto que, para mim também, né, apesar de eu trabalho eu dou cursos em relação a clientes, né, atendimento ao cliente, ao olhar para o usuário com uma outra visão, mas vem uma profissão aí, uma profissional incrível, né? Professora, consultora, mestre, né? Ela é professora da ESPM, do Senac, que mais, professora? ESP. Então, e vem mais outras por aí. Tá. Então, assim, vem novos projetos, porque vai bombar, né? As pessoas ainda nem entendem o conceito direito, mas vocês vão ter oportunidade hoje, prestem atenção, porque ela vai dizer coisas que interessam a todos nós. A todos nós, como profissionais, a todos nós, como profissionais que fazem coisas para os clientes, sejam eles internos ou externos, e para a nossa vida, porque esse trabalho que a Thaís Campas hoje vai falar para você, essa profissão, ela efetivamente influencia na vida de todo mundo. A gente pode dizer isso? Influencia na vida de todo mundo? Influencia, vai influenciar cada vez mais. Cada vez mais, né? A gente vai explicar por quê. A gente vai explicar por quê. Mas continua, Maristela. E aí, eu convido vocês a estarem nesse momento com a gente agora aí, e também a acompanhar as próximas lives. Vai acontecer de 15 em 15 dias, nós teremos um profissional capacitado, competente, que é apaixonado pelo que faz, falando com vocês. Bom, eu acho que a gente pode começar, né, Bi? A minha companheira aqui, né? Vocês estão vendo a Bi Scott aí? Vamos começar? Quem entrar aí no meio do caminho, vai pegando aí, depois assiste o início, enfim, vamos lá. Muito bem, Thaís. O que é UX Strategy? Né? Que nome bonito em inglês, né? Fala, gente, eu quero ser esse negócio. Mas qual é o conceito que está por trás disso? Bom, então, o conceito é uma evolução de profissões que começou com a internet, tá? Muito embora, olha só, não é uma profissão exatamente de design, como muita gente pensa, tá? Então, acho que essa é a principal surpresa que eu vou trazer aqui, né? E o UX começou lá atrás, né, com uma outra profissão chamada arquitetura da informação. Então, quando começou a internet, e lá no início dos anos 2000, né, e começou aquele boom de projetos, né, e era um projeto cada um mais louco que o outro, né, a internet ela nasceu caótica,
né? Absolutamente caótica. Muito acima das possibilidades dela. Então, eram projetos que tinham... já tinham ensino à distância, muita gente não sabe disso, tá? Já tinha a proposta de querer ser ensino à distância, já tinha a proposta de querer ser e-commerce, já tinha a proposta de querer fazer transações sofisticadas, transações bancárias, tá? Então, gente, começou lá atrás com a bagunça. Caramba, ok. Então, como é que é esse negócio de internet que tem que ficar bonitinho na frente do usuário, mas que exige um baita trabalho de tecnologia por trás, né? Era o trabalho de um cara chamado webmaster. Alguns aí mais velhos vão lembrar da figura do webmaster, que era o faz-tudo da internet, né? Era o cara que fazia tudo, programava, arrumava o servidor, ia lá na empresa de hosting, né? Quando dava pau, ele estava lá, assim, as empresas de hosting, né? Que hoje é local web, Tivit, né? Eu vi essas empresas começarem lá no início dos anos 2000, hein? Né? Finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Então esse cara, ele Já fazia faz um tudo. caminho aí, hein? Já faz um caminho. Mas esse cara fazia tudo, né? O webmaster, ele era também o web designer. E aí veio a época da separação, né? Alguém vai cuidar do hardware e outro alguém vai cuidar do software, né? Então, beleza, joia. Como é que vai ficar essa divisão? Surgiu a figura do web designer, né? Ok, tá. Mas ainda não estava bom porque tinha que ter alguém que organizasse ali a bagaça toda, né? E aí começaram a surgir os primeiros gerentes de projeto, tá? Então, o ambiente de produção digital ele começou a se organizar. E um pouquinho mais para frente, né, quando as pessoas já tinham, as pessoas que trabalhavam com digital já tinham uma ideia do volume de conteúdo e do quanto que era duro organizar aquilo dali, lá pelo ano de 2003, ali na onda de um livrinho chamado Ansiedade da Informação, do Richard Wurman, e um outro livro que era o livro o livrinho do urso, né? Do Rosenfeld, né, do Morville e do Rosenfeld, começou a qualquer luxo da arquitetura da informação. Tá? Então, na verdade, User Experience Designer, né, e todas as outras nomenclaturas que vieram, estrategista, né, o strategist, né, o researcher, hoje você tem o researcher também, tá? Todos esses nominhos, todas essas funções começaram lá atrás no escopo da arquitetura da informação. Qual era a função desse cara, tá? Desse profissional? Era um profissional, ficou muito mal entendido e mal resolvido nas empresas, mas foi um momento em que a gente percebeu que era um negócio de futuro, né? E aí começou projetista de interface, designer de interação, né? Aquela coisa toda. Começou a chuvinha de nome, né? Que era basicamente o que o arquiteto de informação fazia. O que ele fazia? Ele pegava o escopo de um projeto digital. Você quer fazer um portal? Você quer fazer um comércio eletrônico? Ok. Então a gente vai pegar tudo que você quer fazer, vai dar uma organizada nesses ambientes, vai pensar como é que vão ficar as telinhas antes de passar para um designer propriamente dito. Olha só. Então, na verdade, não era uma carreira de design, nunca foi, na realidade, tá? Quem eram os primeiros arquitetos de informação? Muitos formados na área de comunicação, né? No começo tinha bastante gente de biblioteconomia se aventurando ali, né? E começou aquela coisa ali, poxa, mas o cara tem que ser jornalista, ele tem que escrever, ele tem que redigir. Não tinha muito bem um escopo, né? O que você precisa para organizar o conteúdo de um site? Né? A ideia era essa. Então, primeiro organizar o conteúdo do site, a organização ali, como é que vai ficar, os menus, como é que chama cada link, né?
E lá depois a gente começou a pensar nas telas. E aí começaram a surgir softwares específicos para você construir um negócio chamado wireframe, né? Que era você tinha que desenhar a sequência de telas para mostrar como é que ia ficar a informação disponibilizada no ambiente, tá? Então foi assim que começou aí a tarefa de um UX designer, que depois vai evoluir, né? Com o passar do tempo, esse profissional ele passou a ter que desenvolver habilidades técnicas, né? Que não necessariamente eram habilidades que eram pedidas para todos, né? Começou-se a perceber que pelo fato desse profissional lidar com assim, a estruturação, a organização do ambiente, né? A palavra arquitetura ela é muito oportuna, né? Esse termo arquiteto de informação é um termo muito oportuno, né? Porque a arquitetura, o que que ela faz? Ela pensa na experiência do usuário ali dentro, né? Então, essa Mas palavra para ser arquitetura é esse muito especial. arquiteto, para Pode ser falar. esse arquiteto, é o cara que programa, é o cara que põe lá bit, byte, aquelas sopinha de letrinha que a maioria de nós não entendemos. Não, não. Muito embora vários de nós, quando a gente começou, tenham estudado programação, inclusive eu, tá? Eu que venho da área de Tá. comunicação, eu também estudei programação. Mas por quê? Porque eu queria mostrar como é que as telas precisavam ficar. E não tinha um software de construção de protótipo como tem hoje. Hoje você tem software de prototipação que você não mexe com código, tá? Você nem sabe Tá. o que é um front-end, Então, por exemplo, se eu, né? Maristela, quiser fazer um curso e aprender e me tornar um UX, eu tenho essa possibilidade? Total, total. Tá. Porque o que pesa é a experiência que você traz em analisar o comportamento humano, entendeu? Então, Ok. essa parte é uma parte pouco discutida, que muitas vezes é chamada de parte de pesquisa e tudo mais. Então, antes de UX ser um design, tem muita coisa, tá? Você, na realidade, você coleta requisitos, né? O que são esses Tá quieto, requisitos gente. aí? É, Tá destruindo a mesa. isso é coisa de online, né? Tudo bem. Tudo bem, quem sabe faz ao vivo, gente. Então, o que acontece? Você tem que aprender a ler o comportamento humano. Então, Uhum. os arquitetos de informações começaram a desenvolver habilidades de fazer testes de usabilidade, que era saber se o ambiente estava adequado àquelas tarefas do Uhum. usuário, né? Propostas para o usuário, tá? E ali se desenvolveu toda digamos assim, um composto, um repertório que é muito multidisciplinar. Então, a arquitetura da informação, ela pega muito da psicologia cognitiva, ela vai pegar Uau. muito do estudo do comportamento humano, né? Tópicos, ela vai puxar de cada disciplina ela vai puxar alguma coisa. Até a semiótica a gente usa, né? Um pouquinho de semiótica, um pouquinho de linguística, um pouquinho de antropologia. Hoje usa muito princípios, metodologias antropológicas, tá? Tá assim. Então, a gente poderia dizer assim, que um RH seria legal ele ter conhecimento porque o usuário que a gente está chamando aqui é o nosso cliente interno ou externo? Sim, os Porque a dois. palavra usuário, às vezes, remete muito a Os TI, né? dois. É Mas, ótima pergunta. Você está se referindo aos dois. Tanto ao tá. usuário interno ali, que está ali ombro a ombro com você, te encomendando o projeto, você própria trabalhando também é considerado usuário, tá? E o usuário de fora, Uhum, tá? Então, na verdade, o tá. que o User Experience Designer faz
é compatibilizar todos esses interesses quando ele finalmente faz um fluxo de telas. Entendeu? Tá. Mas o fluxo de telas, ele é resultado, o processo de interação, ele é resultado de tudo que ele saiu coletando. Então, para isso, ele vai precisar entender um pouquinho de taxonomia, rotulação, que está lá em sistemas da informação, uma área meio associada à biblioteconomia, tá? Ele vai precisar entender de comunicação, ele tem um pouco de alma ali de comunicólogo, ele precisa pegar alguns conhecimentos que estão ali em semiótica, né? Ele precisa pegar conhecimentos que estão muito dentro da psicologia cognitiva, da Gestalt, tá? Então, por isso que hoje a gente, quando monta cursos, né? Quando a gente monta um currículo de UX, nossa, tem ali um repertório teórico muito variado, porque você precisa usar esse repertório para entender o processo de interação, né? Como é que o usuário lida com aquele ambiente, o que ele faz antes, imediatamente antes de entrar no ambiente digital, para quando ele entrar no ambiente digital, você oferece aquilo que ele espera, que ele precisa. Tá. Certo? Deixa eu acho que tem uma perguntinha aí. Tem uma perguntinha aqui. Espera aí que a Bi está pegando aqui para mim. Fala, Bi. Ó, a Cibele Rodrigues perguntou: e o que é preciso de conhecimento para ser um UX? Então, a Cibele, acho que você não está conseguindo. A Cibele Rodrigues está perguntando o que é preciso para ser um UX. Agora deu aqui um trava-língua. Bom, primeiro. Mas assim, eu acho que talvez assim, o que ela precisa fazer, né? Como ela se desenvolve nessa profissão. A primeira coisa, tá? Que é um profissional que ele já precisa ter algum interesse na área digital. Ou seja, eu olho um aplicativo, eu olho um portal, né, um site, tá? Ele não precisa ser programador. Não, gente, não, pelo amor de Deus. Isso é a coisa primeira que eles falam, né? Não, isso daí é coisa de programador, é coisa de não tem que programar, olha só, não tem que programar. Você tem que ser, assim, pelo menos um interessado na área digital. Você tem que sentir vontade. Poxa, eu quero desenvolver um aplicativo. Eu gostaria de melhorar um aplicativo, né? Ou eu tenho um processo na empresa que poderia se tornar um aplicativo. Poderia ser digitalizado. Exatamente. E tem que ter interesse em temas da área digital. É isso que precisa. Essa é a primeira coisa, tá? Porque se a pessoa tem interesse, né, ela começa a pesquisar, ela começa a se tornar um usuário, digamos, mais crítico, mais observador. Então, essa é a primeira, entender o potencial, ter afinidade com esse tipo de trabalho é a primeira coisa, tá? E aí, o que vai acontecer, né? A pessoa vai desenvolver algumas habilidades, tá? Teve algum probleminha aí? Alô? Congelou aqui para mim. Alô, alô? Congelamos aqui. Oi, Thaís, você está me ouvindo? Eu tô. Estamos com o link falhando aqui. Acho que deve ter dado algum problema lá na conexão da Maristela. Deve estar entrando aí de volta. As coisas acontecem mesmo. Sempre acontece para estragar, para deixar a experiência mais emocionante da gente. Sempre, né? Se eu não visse acontecer com os outros, eu ficava preocupada, mas como eu vejo acontecer com os outros, está tudo certo.
Ai, ai. Tecnologia é bom quando funciona. Exatamente. É que elas estão transmitindo de outro lugar, entendeu? Ah, sim. Lá de Guarulhos, né, que você comentou? É. Ó a Bia entrando aí. Entrando de novo. Voltamos, né? E Deixa eu ver, aí? deixa eu ver se no YouTube também voltou. Deixa eu ver. Acho que está voltando no YouTube também. Vamos ver se volta. A Bi está olhando lá. Está voltando no YouTube. Voltamos, né? Voltamos para o YouTube. Bom, Uhul! eu estava aproveitando para apresentar a Keile, né? Que é Aham. sua aluna. Tem um projeto bem legal que daqui a pouco ela vai falar, né? Então, seja É. bem-vinda, Keile. Aquele tá ali quietinha, Obrigada por você né, estar Kelly? aí. É, E então, aquele. professora, Ah, oi, pode é, falar. aquele vai falar depois sobre um projeto super interessante, tá? Ela não tá lidando com Legal, telinha, não. Ela tá fazendo outra coisa. Depois ela vai contar para vocês, tá? tá. Bom, então a gente já É, sabe que não precisa ser programador, né? Só para fazer uma revisão, que na verdade você pode trocar a palavra usuário por cliente, porque as pessoas uhum, estão mais acostumadas com cliente interno e cliente externo, e que é, independente da formação, você pode buscar conhecimento do UX, só que ele tem que gostar do mundo digital, ele tem que se interessar por é, isso, é a certo? É esse o primeira resumão que eu estou coisa, fazendo aí. exatamente, a Levando em primeira coisa é consideração, afinidade. Uhum, Thaís, que uma das, no Fórum Econômico, né, uma das habilidades que qualquer profissional agora tem que ter habilidades digitais, né? São habilidades digitais. Então a gente não vai poder escapar disso. Gostando ou não gostando, você vai ter que se interessar em algum momento por esse tema. Senão você está morrendo dentro da sua profissão, porque todas as profissões estão inseridas nisso, né? Todo mundo está querendo colocar os seus processos, o seu lidar com o cliente dentro de aplicativos, de plataformas, de portais e tudo mais. Mas vamos lá, continua aí, Thaís, dentro dessa sua então, explicação. pois é. Então, assim, não interessa da área onde você venha, tá? Não interessa mesmo, gente. Tem até teólogo e user experience, tá? Então, assim, vejam que o espectro é enorme, né? O interesse que você tem que ter para desenvolver conhecimento na área e trabalhar como um estrategista de UX é eu adoro o ambiente digital, eu gosto, eu entendo o ambiente digital, sou um observador, sou um usuário para lá de usuário. Veja, o UX ele vê o digital com muita paixão, mas ao mesmo tempo com muito ceticismo. Por quê? Porque Uhum. ele vê o ser humano no centro de tudo, tá? Então, é a tecnologia para o ser humano. Essa é a principal, assim, o principal propósito, a principal Uhum. percepção. Como é que a tecnologia pode realmente facilitar a vida das pessoas, tá? Então, Tá, o UX tem essa preocupação, ok? legal. Depois disso, ele não vai precisar programar. Você até pode, existem profissionais que começam a estudar programação e tal, mas por outros motivos, tá? Porque eles Tá. querem se envolver na produção mesmo do aplicativo e quer construir ali a camada do usuário, mas isso é uma opção, isso não é uma obrigatoriedade. Existe uma Uhum. parte de UXers que vão ali estudar programação e vai até no back-end, tá? Vai até tem gente que vai Tá. até no back-end, até no back-office lá. Mas não é a maioria Agora, absolutamente. você entende que uma empresa ela precisa dessa figura ou de uma equipe que olhe nesse sentido? Ou uma empresa pode não ter, ela não quero ter essa figura. Isso para ela deixa de ter mais produtividade por não ter esse profissional pensando com essa cabeça do UX? Com certeza. Com certeza. E se ela estiver passando pela transformação digital,
Veja, a transformação digital, ela era, digamos assim, uma meta das empresas antes da pandemia, tá? Antes de março de 2020, a transformação digital era algo, quero ou não quero, em quantos anos vou fazer? Agora, se não fizer, morre, tá? Se não fizer, morre. E quem já fez, saiu na frente dessa crise, ou sentiu a crise muito menos, tá? Então, eu acho que, veja bem, user experience acaba sendo uma espécie de uma filosofia de trabalho nesse sentido, né? Então, digamos uma empresa que trabalha, por exemplo, no ramo alimentício. Caramba, vai ter que ter um UX ali. Esse UX, no contexto da transformação digital, ele vai pensar como é que vão ficar todos os processos de dentro da empresa e a comunicação com os clientes dessa empresa. Ele vai pensar como é que isso vai ficar dentro do ambiente digital. Então, pensa, Maristela, é muito trabalho. É muito trabalho. É tanto trabalho que se desenvolveu, nasceu um outro conceito pós-estrategista de UX chamado Design Ops. Tá? O Design Ops é um passo além. Ou seja, a empresa incorpora esses princípios que o UX estava utilizando para criar aplicativos, olhar o site da empresa, olhar o CRM da empresa, tá? E esses processos todos de UX, eles são tão ricos e eles são tão empáticos, né? UX é a vacina anti-narcisista nas empresas, tá? Você tem que olhar o outro, você tem que olhar o gatilho do outro, você tem que ser capaz de se colocar em gatilhos que não te pertencem, em situações que você não viveu, tá? Para sentir as necessidades desse usuário, né? Desse funcionário, desse colaborador, desse parceiro, né? Então, na transformação digital, vai todo mundo entrar no mundo digital da empresa, todo mundo numa mesma camada, tá? Não vai ter mais a caixinha do RH, a caixinha da contabilidade, o cara de vendas, o outro lá no marketing, o CEO cá em cima. Não. Está todo mundo no mesmo plano, com processos simplificados, né? E o profissional de marketing, ele sabe o quanto o trabalho dele afeta, por exemplo, o RH. O RH sabe o quanto ele afeta a contabilidade, sabe o quanto ele afeta o marketing e o atendimento ao cliente. Essa é a realidade para a qual as empresas estão caminhando hoje. Porque pensa bem, todo mundo trabalhando em casa, né? Ou todo mundo, ou equipes remotas. As equipes remotas ao redor do mundo já era uma realidade. Vamos combinar que isso já era uma realidade, né? Atravessando o fuso horário, né? Já era, né? Então, imagina todas essas pessoas trabalhando em uma mesma, digamos assim, uma mesma sala virtual. Tá? É isso que vai acontecer com a transformação digital. Todo mundo trabalhando numa grande intranet. Tá? E por conta... pode falar. A gente poderia dizer assim, então, por exemplo, no contador, nós vamos ter uma pessoa lá da área de contábil que vai fazer o papel do UX da área contábil, um da área de RH, um da área... Podemos pensar nisso? Sim. Sim. Então, por exemplo, uma das tarefas de UX é evangelizar. Tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar aí no líder de design, no head de UX. Uma das tarefas desse cara, né, é justamente conseguir evangelizar as áreas. Por quê? Porque ele tem que simplificar e integrar tudo. Todos os processos são integrados. Na verdade, já eram, tá?
Só que agora acabaram-se as caixinhas e as gavetinhas. Uhum. Todo mundo sabe de tudo. A empresa vai ficar extremamente transparente e ela vai, digamos, ela vai transpirar isso para o consumidor, para o Ok. cliente que está do lado de Que é fora. aquilo que a gente estava falando, né? Que o cliente 5.0, né? Quando eu dou palestra sobre isso, eu falo, o cliente 5.0 quer participar da sua vida. Ele quer saber o que acontece no bastidor. Ele não se contenta mais em ficar naquela posição de tem um 0800 na vida dele e ele demanda uma coisa, você responde. Ele demanda, ele quer te defender ou quer te atacar, ele quer saber os bastidores, ele quer estar junto. Exatamente. E assim, é um relacionamento que não acaba, tá? E você tem que, tem um conceito chamado omnichannel, né? Uhum, Que é uma evolução do multicanal, que o cliente ele conversa com a marca. Ora, para ele conversar com a marca, você precisa ter absolutamente todos os processos integrados. Imagina, por exemplo, um comércio que tem lojas físicas e e-commerce, tá? Esse cliente, ele pode começar o processo no online e terminar no offline, ou vice-versa. Ou fazer até uma jornada mais complexa, entendeu? De começar no online, ir para a loja física, voltar para o online, voltar para a loja física, tá? Entendi. Então, esse processo, ele tem que ser mapeado, né? E todo mundo que atender esse cliente tem que ver esse processo. Poxa, ele passou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tá. Ele está fazendo pagamento, deu problema. Ok, você comprou tal coisa, você começou tal dia. Entendeu? Ou Assim. seja, não tem mais aquela coisa de, isso não é comigo, não tem mais isso. Eu tem trabalhei mais numa isso. empresa, uma época, que o diretor deu a seguinte ordem: o telefone tocou, alguém vai atender. Não importa se é o gerente, se é a moça do cafezinho, mas se esse telefone não for atendido, né, vai pegar para todo mundo. Por quê? Porque o cliente é nosso e somos todos corresponsáveis. Eu posso não saber dizer para o cliente a resposta que ele quer naquele momento, mas eu tenho que endereçar o problema dele e depois acompanhar que foi resolvido e qual foi a resposta que deram. É mais ou menos isso dentro de um processo único que o UX vai fazer ou numa plataforma ou em alguma coisa desse tipo. Exatamente, exatamente. Ele vai dar isso como um resultado digital, tá? Então, mas então você falou que o cara não precisa entender de design. Não, porque o mais importante é que você desenvolva essa capacidade de observar os processos, tá? De simplificar os processos, né? No final você vai ter como resultado telas, mas aí você vai fazer telas que não necessariamente são telinhas super acabadinhas, né? Porque aí entram os softwares facilitando a sua vida, né? Então você pode você pode montar um protótipo até num PPT. Tá. Legal. Você pode montar um protótipo no Paintbrush. Porque eu estou pensando em aprender alguma coisa desse negócio, porque eu gostei da ideia. Até porque eu lido com pessoas. Então, se isso endereça soluções de pessoas para pessoas, eu tenho que estar antenado com isso. Agora, uma coisa que me veio aqui. Isso quer dizer o seguinte, para aquela história também é o seguinte, eu vou mudar alguma coisa aqui no meu departamento, porque eu vou melhorar o processo do meu departamento, e normalmente quando alguém faz isso, às vezes a avaliação do que aquele processo melhora o seu departamento acaba você não medindo a consequência para os outros departamentos. Se você está falando que nós estamos na mesma plataforma, como você fizer alguma coisa, alguém lá vai falar assim, opa, peraí, ô bonitão, né? Essa é a ideia. Você está melhorando aí, mas você está piorando aqui. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá? Você vai mexer com o queijo de todo mundo. Entendeu? Entendi. É muito engraçado. Vai saber que está mexendo no seu queijo.
Exatamente. Você vai abrir todas as gavetas, não tem gaveta fechada. Não Tá. tem arquivo de metal fechado na transformação digital. Gente, isso para mim me remete a uma outra coisa. Me diga aí se eu estou me empolgando com esse negócio. Transparência. Esse país precisa muito de transparência, né? Muito, Esse negócio aí de que tá muito. tudo, todo mundo consegue dar um jeitinho, né? A gente começa a abrir as gavetas, as empresas começam a não ter que dar jeitinho. Compliance é compliance de verdade. É isso mesmo? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo, Legal, tá? legal. É isso mesmo. E a gente tem um movimento aí de transformação digital no governo, né? A Keile tá aí, ó, como testemunha disso, é parte do trabalho dela, né? Opa, E você tem que, imagina, pessoal, se isso é drástico para uma empresa, imagina para um governo, tá? Para uma nação. uhum. Isso vai chegar no governo. É bem ou mal, capengando, não capengando, vai vir tudo à tona. Você abre as gavetas, não tem jeito. E você E vai é um simplificar movimento que não dá para processo. parar, né? Não tem mais como Não, retroceder. É uma não questão de tem mais. sobrevivência da humanidade, vamos dizer assim. Não tem como. Pode demorar um pouquinho, por exemplo, para nós talvez demore um pouquinho mais, né? Porque a gente não. Porque aí tem gente às vezes não querendo, e também é aquela coisa, nós estamos um pouquinho mais atrasados. Mas vai chegar para nós. E Vai chegar. quem tiver nessa onda, né, vai ter uma empregabilidade diferente, vai ter um posicionamento de carreira diferente e vai deixar legado, é isso mesmo? Exatamente. Vai deixar um legado e, assim, a gente, Mari, a gente tem, assim, a gente que está trabalhando com tecnologia para o usuário final, a gente tem uma dicotomia, entendeu? Uhum. O que que é? A tecnologia, ela pode te tornar dependente? Sim, mas ela pode te tornar autônomo também. Ok. Então a gente vive nessas duas polaridades. A gente vive nesse cabo de guerra, tá? Por um lado, a tecnologia ela te solta muito, né? Então, agora não tem mais saque, telefonezinho e tudo mais. Você vai lá no aplicativo e resolve sua vida, tá? E por outro lado, ela cria dependência de sistemas digitais que antes a gente não tinha, né? Ok. Então, hoje você andar na cidade de São Paulo, né? Sem o Waze é complicado, Uhum. né? É complicado. Você deve lembrar aí da época que a gente tinha Oh, aquele, né? Aquele calhamaço de guias de rua e você tinha que fazer um planejamento de 2 horas se você fosse, por exemplo, da Zona Sul à Zona Leste. Tá? O verdade. endereço ali né? Lá no meio ali, no miolinho dos bairros, tá? Então, ela tem esses dois opostos. Isso é algo que o UX lida também, tá? O UX vai se importar com as questões de fraude, com questões de segurança do usuário? Com certeza. O estrategista de UX, ele olha ganhos e perdas para o usuário, Uhum. tá? Então, é um processo de constante negociação. Eu não posso deixar uma experiência maravilhosa para o usuário e não gerar valor para o negócio. Não posso fazer isso. Uhum. Eu tenho que conseguir fazer aquele negócio operando num modelo interessante para a empresa Uhum. e ele resolva um problema para o usuário, tá? Uhum. E muito embora o trabalho de UX ele vá se consumar no digital, ele não necessariamente vai começar dentro do digital, tá? Então Ok. o Porque você pessoal tem que acha ouvir as que pessoas. é fundamental, é Você tem que ouvir fundamental. as pessoas. Ok. Então, é assim, designer centrado no umbigo não tem vez, Tá. entende? E a Não gente adianta ele tem ser um super não, cara que manja tudo de tecnologia se ele não. não tem um viés de olhar o humano. E eu vou te falar uma coisa, a figura do nerd sentado na mesa com dificuldades de socialização, essa figura não tem vez na transformação digital.
Ok, tá? ok. Cada vez assim, cada vez menos. É o louquinho da tecnologia. Isso não vai rolar mais, Eu lembro que tá? quando eu trabalhava em áreas técnicas, né? E engraçado isso, eu me destaquei, né? Eu era a única menina, um montão de caras, né? Porque o que eles queriam é o seguinte: eu sou a parte técnica, eu sou tecnologia, eu quero ficar na frente do computador, eu quero, né? E eu, assim, pouca interface com pessoas. Né? Eu era aquela que eles faziam o seguinte, eles me sacaneavam, viu, Keile? Eu era menina, assim, que nem você, tudo que era problema de cliente, que os clientes ligavam, chegava na área, eles mandavam para o meu telefone, né? Quando eu era estagiária, isso era pior, tá? Porque estagiária é estagiária. Então, eles mandavam tudo Estagiário, a para o gente tem telefone. pena. Aí, o que acontecia? Como eu gostava de gente, o que aconteceu? Eu fui dos estagiários, porque eu era a única menina, né? Como eu gostava de falar com pessoas, a primeira a ser promovida. Por quê? Porque o cliente queria ser ouvido. Os clientes começavam a me elogiar, né? Porque eu atendia, eu era a única que falava com eles, né? Eu tinha paciência, tudo, vamos dizer assim, competências transversais, competências humanas, né? Paciência, resiliência, aquela coisa Hoje a da gente chama empatia de e tal. soft skills, né? Soft Soft skills. skills, Então, tudo exatamente. isso, Keile, fez eu. Os meninos ficaram putos, Keile. Você não tem ideia. Né? A menina, que eles já achavam que não devia estar lá, porque na minha época era assim, tá? Não devia estar lá, ainda consegue ser efetivada primeiro. Mas por causa disso. Então, eu acho que é bem nessa linha. Agora é mais ainda, né? O cara tem que ir desenvolver competências transversais aí, É, os é soft skills, né? impressionante. Eu participei da transformação digital de uma empresa de TI, viu, gente? Empresa de TI também faz transformação digital. E assim, era impressionante o número de programadores que não queriam se socializar, assim, com problemas mesmo de socialização. E esses caras, por mais técnica que eles tivessem, gente, não resistiram, ficaram sem emprego. Uhum, uhum. Então, Inclusive, assim, eles falam que hoje em dia as pessoas são contratadas pelos hard skills, mas são demitidas pelos soft skills, né? Exato, exatamente, exato, exatamente. exato. Foi o que aconteceu, né? Não adiantou trabalho de coaching, não adiantou nenhum trabalho assim. Eu fiz um trabalho de evangelização de UX nessa empresa para quebrar aquela frieza, né? Eles começarem a olhar o usuário final, ter noção do que é a entrega final lá na ponta, e muita gente não resistiu. Eu vou te falar que os super programadores que estavam ali há tempos, 70% ficou fora. Uau, Entendeu? uau. Mesmo porque eles trabalhavam alocados em projetos e os clientes não queriam mais lidar com eles. Uhum, uhum. Né? Por isso que, às vezes, é aquilo que você falou, às vezes uma pessoa que é de uma outra área se capacita, não precisa ser um programador, um desenvolvedor, mas precisa entender o cliente, traduzir isso e buscar ou resolver, o que a gente fala, né? Ou resolver um problema, ou trazer uma necessidade, uma solução nova que o cliente nem sabia que precisava. Exatamente. O UX, ele é um resolvedor de problemas, digamos assim. Uhum, uhum, uhum. Tá? Ele vai atuar na resolução de problemas, pequenos problemas ali da empresa, grandes problemas da empresa, mas problemas de processo, né? Tá. E ele vai resolver isso, a entrega final dele é um ambiente digital bem resolvido, tá? Tá. Que entrega aí esse resultado esperado pelo usuário. Em E me tese diz é uma isso. coisa. Então, o mercado de trabalho, pelo que a gente percebeu, é amplo, né? Porque, na verdade, Extremamente. todo mundo deveria se preocupar em ter competências dessa linha de trabalho. Uhum. Onde a gente vai buscar capacitação? Ué, todos os que começaram trabalhando já estão oferecendo essa capacitação de uma forma geral,
né? Tá. Eu elaborei, já estou no segundo currículo que eu elaborei, né? Eu comecei a elaborar um currículo, eu toquei uma pós-graduação, né? Não como coordenadora, tá? O coordenador era outro, mas assim, ajudando a coordenação, a ementa realmente original foi minha, tá? Lá na Faculdade Impacta de Tecnologia, né? Tá. Que foi inclusive onde a Bi me conheceu. A Bi foi minha aluna lá, né? Gente, Bi é a pessoa que cuida das minhas redes sociais, que está aqui o nomezinho dela, linda e maravilhosa, Tá só tá? Que com o está nos nomezinho acompanhando ali, ó. sempre. Além de ser uma cantora de blues incrível, sempre falo. Nossa, de nível internacional. E quase uma arquiteta de formação, tá? Exatamente. Então, assim, quase não, Bi, você só não entregou o TCC, tá? Olha, Mas viu? Entrega o passou por TCC. tudo. Olha só, já tô dando diploma aqui, né, no YouTube, olha só, ao vivo. Mas, enfim, eu Foi a comecei... minha melhor professora, hein? Ela foi a Olha melhor só. professora dela, tá? Pronto, agora vocês rasgaram cena, já tô ficando com ciúmes, agora não, tô brincando. Mas olha só, eu comecei gerando uma primeira ementa, do curso se chamava Arquitetura da Informação e Usabilidade, tá? Depois passou a chamar UX e Arquitetura da Informação, mas enfim, o curso começou lá no ano de 2008, acho que está lá até hoje, mas eu me desliguei dos processos lá da FIT no ano de 2016. Né? Foi o último TCC que eu comandei lá, foi em 2016. E nesse mesmo ano, né, eu já estava começando com algumas propostas na ESPM, né? Eu dei aula por mais algum tempo em outros cursos da ESPM de User Experience, e numa oportunidade lá, a gente teve o convite para apresentar uma ementa na ESPM. E como eu sou, né, a minha origem, né, digamos assim, a minha origem de graduação, né, o meu DNA tá, né, numa escola de comunicação, a SPM juntou, né, foi um casamento perfeito, né? Então eu já estava ali no meu espaço, né, me senti muito mais à vontade, e a gente fez uma proposta diferente. A proposta da SPM é preparar gestores, é preparar líderes. Então, o que que acontece? A gente oferece um currículo que, passa longe do cara desenhar a telinha. Aquele está aí de prova. Então, assim, a gente oferece... Inclusive, Thaís, assim, eu até falo que eu tive a oportunidade de assumir uma liderança, né, agora perto do final do curso, e assim, foi essencial o curso para mim, para ter um pensamento mais estratégico, gerencial, foi incrível, assim, foi na hora certa mesmo. Pois é, e é isso que a gente quer ver, né? É isso que a gente quer ver, né? Foi muito gostoso, aquele é da primeira turma formada, né? Então, na ESPM, o profissional, a pessoa interessada, acha lá um master na área de UX. Exatamente. E aí, então, a gente vai lidar ali com disciplinas como gestão de pessoas, como gestão financeira também, tá? Porque é muito importante falar, né? Muito importante falar é que você tem que ter versatilidade, você tem que ter repertório, porque você não vai conversar sobre design. Você minimamente vai conversar sobre design. Você vai conversar sobre o problema das pessoas. Então, quando você chega na frente de um gestor, tá? Você chega num C-level, né? E você quer justificar que ele troque uma plataforma inteira, você tem que ter argumento. Inclusive argumentos financeiros. Argumentos de produtividade, tá? Então, você tem que estudar muita coisa para além de UX. Existem as disciplinas do corpo principal, né? Que você estuda design de informação, usabilidade, que se alimenta dessas várias áreas que eu citei aqui no início da live, né? Mas você vai ter também disciplinas que são associadas à gestão. Tá? A gestão de uma empresa, de uma corporação, de uma instituição. Isso é fundamental. E assim, a finalização que a gente dá no Master, né,
importante falar que ele é EAD, então ele é aberto worldwide aí, tá? A finalização que a gente dá a gente não tem um TCC normal, a gente tem um processo de mentoria. Tá. Então eu faço questão absoluta que os alunos tragam questões, projetos e interesses deles, tá? Porque isso de você exigir que um aluno elabore alguma coisa, você vai criar um produto, você vai criar uma telinha, isso não faz o menor sentido, né? Não é época mais de você pedir esse tipo de trabalho. E é a oportunidade que o aluno tem de ali, sabe, finalizar um projeto, né, no fluxo inteiro. Então, falando de aluno, Keire, o palco é seu. Me diga, querida, qual é o seu projeto? Oi, gente, boa noite, né? Então, eu tive aí a ótima oportunidade, né, de ser aluna da Thaís, né, na pós. Eu sou designer, né, sou formada em design e eu trabalho no Serpro, né, a empresa pública de TI. Estou agora como líder, né, do time de UX da empresa. A gente é responsável por estratégia de escalar, né, essa disciplina na empresa. E eu estava, no final do ano passado, eu comecei a me interessar muito por interface de voz, né, por design conversacional também, que é uma disciplina bem correlata aí, né, de interface de voz. E foi uma área que eu me apaixonei, que eu fiquei super interessada, né? É totalmente diferente o mindset de você projetar uma tela tradicional para uma interface de voz. E aí, logo em seguida, né, de eu ter contato e começar a estudar essa área, surgiu, eu estava terminando o curso, né, da Thaís, da ESPM, né, após, então houve a oportunidade, né, de fazer o projeto final e eu quis aproveitar essa oportunidade para me aprofundar, para estudar mais, né, sobre o tema e também para responder uma inquietude que eu vinha tendo, né, do meu trabalho, porque a gente, no final do ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, no Serpro, a gente começou a desenvolver um design system, né, para o governo, que é um sistema de design, né, toda uma forma de você trabalhar, né, usando componentes reutilizáveis e padrões e documentações para você também escalar, né, a produção de interfaces de serviços do governo. E eu fiquei pensando muito como poderia a interface de voz, né, a gente criar ela Deixa eu te ser perguntar uma padronizada. coisa, uma leiga, tá? Sim, Quando claro. você fala interface de voz, nós estamos falando aqui, se eu estou supondo, tá? Eu vou lá, ligo para um serviço, né, do cidadão lá, e naquilo ali tem uma inteligência diferente do que tem hoje, por exemplo? Então, a interface de voz ela é uma forma de você interagir que ao invés de você clicar, né, numa tela visual, né, de você dar um touchscreen, você vai interagir por meio da fala, né? Então, você pode, por exemplo, um exemplo desse tipo de interface são as URAs, né, que quando a gente liga, né, que a gente até detesta, né, liga para cancelar uma conta de telefone. Isso que eu ia falar, vai ficar mais legal, mais eficiente. Isso Hoje que eles estão buscando. já tem várias interfaces muito mais eficientes, muito mais inteligentes. Por exemplo, tem a Alexa, né? Inclusive as URAs, elas quando bem projetadas também são muito boas, né? Elas também têm o seu espaço, né? Porque elas ficaram um pouco manchadas, a reputação delas por essa questão das telefonias. Mas quando a URA é bem projetada, ela também é muito eficiente. Inclusive é uma boa escola para quem está começando a trabalhar com VoIP. Mas a gente tem hoje, por exemplo, né, a Alexa, que é o assistente da Amazon, né, por exemplo, tem o Google Assistant também, que é o assistente do Google, já tem algum tempo, né, e está cada vez melhor a Siri também da Apple, né, e por aí vai. Então, é uma tecnologia que tá em ascensão, né, está assim, em grande boom, né, lá fora já está bem mais difundido do que aqui no Brasil, mas aqui também está crescendo muito. Para ter uma noção, no Reino Unido, acho que 4 em 10 casas já tem, né, um assistente de voz. As pessoas já estão bem familiarizadas, né, com esse tipo de tecnologia, esse tipo de interação. E aqui também está aumentando muito, porque, afinal de contas, a fala é uma meio de interação mais natural, né, para as pessoas. Você não precisa ensinar uma pessoa, né, como quando você dá um smartphone, um dispositivo novo, você tem que ensinar a pessoa já que ela liga, né, já que ela aperta. A fala não, é só falar, né? E é uma das primeiras formas de interação que a gente aprende. Então, e ela qual é muito foi para você o desafio
desafio aí, quando a gente está falando muito do humano, né? Dentro desse contexto aí do seu projeto, o que foi mais desafiador para você quando a gente fala de ser humano aí envolvido nesse projeto? Os chefes, os clientes, né? Onde que está aí, né? Onde você falou assim, cara, eu, ó, deu uma doída. No meu caso, como eu estava fazendo um projeto associado ao contexto do governo, uma das grandes dificuldades que eu tive foi que os usuários, né, as pessoas que interagem, os clientes, né, os finais, seriam todos os cidadãos brasileiros. E aí você tem uma gama muito ampla, né, que diversidade. Idade você tem, só para eu saber? Criaturinha, fala aí pra tia. Oi, desculpa, não que entendi. idade você tem, criatura? Quantos anos eu tenho? Eu tenho 35. Fiz agora, Eita, final de agosto, 35 anos. 35 anos, com cara de 20 e transformando o mundo, né? Olha que legal. Ela tá, né? Porque SERPRO é governo, né? São sistemas governamentais, são os maiores cases aí do mundo. São cases mundiais de UX. Falando com a menina lá, né? A inteligência artificial lá, aquele negócio todo lá. Aí daqui a pouco, bye, Kate. Ó, adorei. Mas continue. E aí, para finalizar, como é que nós estamos nesse momento? O que está agora você? Qual é o seu desafio aí, o próximo desafio na continuidade desse outro projeto aí? Então, eu já apresentei, né, o projeto para os vários stakeholders, né, do governo que estão interessados, né, e têm que ser envolvidos nisso. E aí é muita questão assim da alocação, né, das pessoas, da questão de conseguir, né, a verba e, enfim, os interesses, né, políticos. As coisas de sempre. Mas eu acho que foi um pontapé muito bacana na empresa, porque abriu os olhos para toda essa realidade do VUI, né, de interface de voz. Então, eu acho que eu estou como uma evangelizadora, né, agora, uma das evangelizadoras de interface de voz dentro da empresa, e tem sido um desafio bem bacana. E o SERPRO é uma grande empresa, né, uma empresa que sempre atuou de uma maneira muito diferenciada, né? Então, é super respeitada. Eu, na época de telecom, né, eu já cheguei a atender o SERPRO como cliente, né? Então, eu tenho uma história aí, e eu acho muito bonita a história da empresa, né? Então, acho que tem muito valor dentro da empresa, e nós, cidadãos, precisamos disso. A gente precisa. O nosso país precisa de projetos assim, de pessoas assim. E aí eu quero fazer um gancho, a gente já terminou, na verdade, né? Que teve uma interrupção. Só tenho duas perguntinhas. Tem duas perguntinhas, mas antes de terminar, Keila, não sei se você quer dar a palavra final aí, mas eu já de antemão agradeço que você tenha vindo dar o seu depoimento, porque é legal as pessoas verem que isso está acontecendo, mas eu quero recordar, isso não é só dentro de uma empresa como a SERPRO, que já tem a tecnologia muito envolvida nela, né? Essa tua profissão, né? Isso que a professora e consultora aí, né, Thaís traz, é para qualquer empresa, na verdade, né? Agora, quais são as perguntas, Fih? Tá, primeiro para finalizar também, eu quero dizer que a Thaís abriu muito a minha cabeça. Ela realmente abriu como, sabe aqueles AZT? Ela é o meu AZT, a Thaís. Aí a pergunta é, primeiro para a Thaís, né? Soft skills, hard skills, mas quais são as competências para o UX designer, né? As competências, bom, você tem que ter uma competência. A primeira delas, tá? É comunicação e observação. Então, você tem que saber escutar. Onde eu posso ganhar essas competências? Onde eu posso, digamos assim, treinar ou me abrir para desenvolver habilidades nesse sentido, né? Você pode, em técnicas, por exemplo, de coaching, de mentoria, começar a abrir sua cabeça, tá? A gente realmente usa técnicas de coaching, existe até um termo, UX Coach, tá? Esse termo existe. Me contrata, professora, me contrata para dar aula lá, vamos...
né? Ó, podemos pensar, hein? Né? E assim, podemos pensar. Então, a gente realmente usa técnicas de coaching para saber como chegar na pessoa, né? Como aquela pessoa se comporta, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, tá? Eu acho muito mais fácil chegar nas principais competências através de UX Research, ou seja, dessas habilidades de conversar com o usuário. Comece por aí. Se você não manja nada de UX, comece tentando entender as pessoas, tá? Ok. Então, com técnicas de entender, que te levem a entender as pessoas, mentoria, coaching, análise de perfil comportamental, coisas análise de assim. perfil comportamental, esse tipo de coisa, né? Coisas que estão dentro do... Até estão dentro do escopo da psicologia organizacional, tá? Tá muito próximo disso, né? Tá. A segunda coisa... Ela tem um complemento ainda, professora. Tem um complemento ainda, tá? Você começa por aí. Depois, você vai começar a desenvolver habilidades técnicas, tá? Então, nisso, a gente tem o que a gente chama de comunidades de prática. Se você não quiser começar fazendo um curso, existem comunidades de prática, né, que são, assim, ambientes, tá? São sites, né, em que as pessoas compartilham modelos de documento de UX. Então, no segundo momento, você vai aprender a mapear, colocar isso. Então, desenvolver habilidades ali muito próximas a elaborar mapas conceituais, né, a conseguir colocar no papel fluxos, estude muito a área digital, né, todos os assuntos da área digital, um pouquinho de marketing digital, um pouquinho de mídia, né, assuntos assim variados dentro da área digital. Tá? Você tem que gostar de tecnologia, gente. Não precisa programar, mas tem que gostar de tecnologia, tá bom? Legal. E aí você pode desenvolver uma coisa que eu recomendo muito, tá? Mas assim, depois que você já desenvolveu, veja bem, depois que você já desenvolveu tudo, você quer realmente acabar de abrir a sua mente, você vai fazer curso de lógica, tá? Que é um treinamento. Né, que antigamente todo programador, antes de fazer curso de linguagem, fazia lógica de programação, tá? Curso de lógica, né? As pessoas torcem o nariz, mas é um curso que, sinceramente, gente, ele é introdutório. Você faz um curso desses, a sua cabeça... Para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. A sua cabeça vai, no digital. É o xadrez, né? É o xadrez dos jogos, vamos dizer assim. Começa pelo xadrez, começa pelo curso de lógica. Exatamente. Talvez por isso as pessoas falem que tem que ser programador. Não, não tem que ser programador. Né? E a habilidade como designer, pessoal, ela é muito auxiliada pelas ferramentas. Tá? Eu não consigo desenhar um botão. Não, isso é prática. Essa parte aí é prática. Né? Tá. Depois você vai ver temas avançados em design. Gestalt, tá? Isso aí vai ser uma terceira, quarta fase, né? Okay. Aí você já conseguiu aquele emprego legal, aquela empresa legal, entendeu? Com certeza. Né? Porque começa aí. Qual a outra pergunta? A outra pergunta é para Keili. Se ela tem o projeto dele em algum lugar para que as pessoas possam acompanhar. Então, pessoal, eu acabei de apresentar, né, esse projeto no TDC, nem sei se eu comentei com a Thaís, né, mas eu apresentei no Developers Conference, né, agora final de agosto, e eu tenho que subir para o GitHub e colocar também no Behance. Subir para onde? Que a turma não vai saber, minha querida. Desculpa, mas tem gente que não sabe, né? Para o repositório, né, onde as pessoas podem acessar a parte de código, né? E eu vou disponibilizar no meu LinkedIn, então quem quiser estiver assistindo e depois quiser trocar uma ideia, pode me adicionar lá, Keili Barbosa, e a gente troca uma ideia, eu posso mostrar também, né, o relatório, algumas apresentações que eu já fiz, a gente vai trocando. Pode ficar à vontade para falar comigo. É isso aí, isso é uma super oportunidade, hein?
Olha o que essa menina pode estar trocando, né? Professora Thaís também. Bom, tem mais alguma coisa que nós acho que vamos conversar, né? Só agradecer. Eu queria uma última palavra da Thaís e uma última palavra da Keile, por favor. Então, vamos lá. Olha, UX é uma carreira que, digamos assim, ela provavelmente vai tomar outros nomes aí no futuro, né? Eu falei Design Ops, né? Mas, pessoal, tudo que você traz da sua bagagem anterior, né? Toda a experiência de vida, o que eu gosto em UX? Tudo que você tem na sua vida, tudo que você passa, todas as experiências que você passa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, o que você lê, se você começou na área de sociologia, se você é linguista, se você começou na área de comunicação, se começou na área de ciência da computação, todo o seu conhecimento, ele tem uma saída dentro de uma função de user experience. Ele é todo válido. Eu acho que isso é o que mais me fascina. Uma outra coisa é que o UX é um antídoto contra o narcisismo nas empresas. Então, a empresa que tem um bom clima, ela está, assim, muito na frente para implementar a user experience, tá? E as empresas que têm problema, nas empresas que são difíceis, que têm ambientes difíceis, né? Essas aí, elas vão sofrer muito mais com a transformação aí do ambiente de trabalho. Transformação digital, ela veio para ficar, tá? Não tem pra onde correr, né? E a comunidade está aí de portas abertas para receber pessoas que realmente queiram trocar conhecimento, que se importem com as outras, né? Que consigam desenvolver a empatia, tá? Sem ser essa empatia de peninha. Empatia não é peninha, não, tá, gente? É realmente olhar o problema do outro, pegar um problema ali, né? E entender, poxa, tem um desafio aqui, vou resolver, vou melhorar, tá? Legal. É isso aí. Keile? Bom, pessoal, então eu só agradeço a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando com vocês. Bom, eu acho que o UX, a Thaís já falou muito bem aí sobre muita coisa bacana. Eu só vou complementar, então, em relação à parte de interface de voz, né, de voice design, que é uma área muito nova, né? A gente brinca aqui que no Brasil ainda é mato, né? Mas que está crescendo muito, tem muito potencial, né? E eu acho que é uma área bem fascinante. E eu acho que, como a Thaís falou, também é uma área interdisciplinar, né, que você tem pessoas de várias áreas que estão migrando para essa área, tem redatores, tem pessoas de tecnologia, tem a galera de design, tem várias outras, né, profissionais que estão trabalhando, né, com essa área. Então, eu acho também, né, que é uma área que você pode aproveitar sua bagagem para acrescentar, né, para também aproveitar o que você já sabe para entender, né, o ser humano, né, através dessa interação por voz. E eu espero que muitas pessoas que estejam ouvindo se interessem e venham a buscar, né, porque a gente precisa de bons profissionais, né, de que essa área cresça cada vez mais e se desenvolva aqui no Brasil. E o que eu puder contribuir ou colaborar para o aprendizado de alguém, pode contar comigo. Tamo junto. Legal. Gente, obrigada, professora Thaís, obrigada, Keile, pelo tempo de vocês e pela forma apaixonada como vocês falaram dessa nova profissão, dessa nova oportunidade. Gente, nos acompanhem. Né? Obrigada, Bispot, que está sempre aí. Obrigada. Né? E nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, @MaristelaCPGente, no LinkedIn, Maristela Cepegente Porfírio. Né? Eu vou estar colocando as coisas das outras profissões que a gente vai estar falando de 15 em 15 dias, sobre profissões do futuro, onde elas estão. Tá? E, gente, obrigada pela audiência de vocês. Compartilha, divulga, manda o filho, o marido, todo mundo assistir, porque essa profissão dá joinha, né, para a tia Maristela, né, melhorar no YouTube e no Instagram, e aquela história. Fiquem de olho no que essas meninas falaram. Não dá para fugir disso. Falou? Paz e luz, gente, e até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.